Olá, bom dia para você. Veja agora os destaques do Brasil em Dia desta edição de quarta-feira, 28 de agosto. O presidente Jair Bolsonaro recebe no Palácio da Alvorada presidente do Chile, que oferece ajuda para combater as queimadas na Amazônia. Serão enviadas 4 aeronaves chilenas para conter os incêndios na região. E veja também, já somos mais de 210 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9h45, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente do Chile, que está retornando da reunião do G7 na França, fez uma escala em Brasília e foi recebido agora há pouco no Palácio da Alvorada. Quem tem as informações da agenda do presidente Bolsonaro é a repórter Daniele Popov. Dani, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, Sebastião Pinheira veio para esse encontro com Jair Bolsonaro após participar como convidado da cúpula do G7 realizada na França. Sebastião Pinheira foi recebido com honras militares no Palácio da Alvorada. Na porta do palácio, o presidente Jair Bolsonaro fez essas honras, o recebeu junto com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Em seguida, eles participaram de um café da manhã, que contou também com a presença do ministro da Defesa, Fernando Azevedo. O Chile foi um dos países que ofereceu ajuda ao Brasil para combater queimadas na Amazônia. Esse também foi um dos assuntos do G7. No final do encontro, na saída, o presidente Jair Bolsonaro e Pinheira conversaram com jornalistas e Bolsonaro confirmou que vai aceitar a ajuda do Chile. Serão 4 aeronaves que vão ajudar no combate ao fogo. O presidente também falou que vai se reunir com presidentes sul-americanos para discutir o desenvolvimento e a proteção da floresta amazônica. Vamos ouvi-lo. No dia meia dúzia agora de setembro, estamos reunidos com esses presidentes, exceto da Venezuela, para discutirmos então uma política única nossa de preservação do meio ambiente e bem como exploração, de forma sustentável da nossa região. Olha, e governadores dos estados que formam a Amazônia Legal vieram ontem a Brasília e trouxeram as demandas relacionadas à proteção e também combate a incêndios florestais. Em um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, que durou mais de 2 horas, esse encontro também contou com a participação de vários ministros. Compareceram à reunião todos os governadores da Amazônia Legal, que inclui os estados da região norte e ainda o Maranhão e o Mato Grosso. A pedido do presidente, toda a reunião foi transmitida ao vivo pela TV, rádio e redes sociais. A ideia do governo foi dividir esse momento com todos os brasileiros. De modo transparente, cada governador pôde falar dos problemas enfrentados e fazer reivindicações. Pegar a Amazônia Legal e ter um olhar realmente para toda ela. A gente tem que pensar nas pessoas que dependem dela também para sobreviver e dependem de trabalho para sobreviver. É possível você explorar a floresta de forma sustentável, de fazer o manejo da madeira, por exemplo. A disposição pelo diálogo demonstrada pelo governo federal no enfrentamento das queimadas foi um dos pontos destacados pelos governadores do Pará e o do Maranhão. Evidentemente, essa cooperação entre o Estado e o governo federal deve se intensificar. É o nosso desejo que isso ocorra. Todos nós temos que estar imbuídos no intuito de assegurar com que saiamos desse processo de crise. O presidente Bolsonaro disse que nesse momento é preciso mostrar ao mundo o trabalho realizado no Brasil pela preservação das florestas e informou que deve enviar ao Congresso um pacote de medidas que propõem mudanças na legislação no que diz respeito à Amazônia. Esse documento será feito até quinta-feira pelo ministro Onyx Lorenzoni e nós, se Deus quiser, venceremos essa etapa. O que tem que ser feito é que ser mudado, vamos mudar. Estamos preocupados com o mundo, sim, mas, em primeiro lugar, com nós, com o nosso povo, com o nosso movimento, com a nossa pátria.
Bom, e o presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto, participa neste momento de outro café da manhã, desta vez com parlamentares da bancada do Rio de Janeiro. Em seguida, ele participa da cerimônia em comemoração ao Dia do Voluntariado, um programa de incentivo ao trabalho voluntário para ações voltadas à população vulnerável. E a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela preside o conselho gestor do programa, que é ligado ao Ministério da Cidadania. Renata, eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações. E vamos falar agora de nova Previdência. Está marcada para hoje a leitura do relatório na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. As informações com o Daniel Ito. O relator da reforma da Previdência no Senado Federal, Tasso Gereissati, deve ler hoje o parecer dele sobre a proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Na apresentação, o senador deve falar sobre as alterações que ele fez no texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Após a apresentação, a comissão vai avaliar o relatório e deve votar o texto no dia 4 de setembro. Bom, e a criação da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, que estava prevista para ser instalada ontem, foi transferida para a sessão de hoje do Congresso Nacional. O principal objetivo do grupo, neste primeiro momento, vai ser centralizar as discussões sobre os incêndios que atingem a região da Amazônia. Essa comissão vai ser formada por até 12 titulares e 12 suplentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Voltamos ao estúdio. O ministro Sérgio Moro participou em Brasília de um seminário sobre combate à corrupção e destacou que é preciso continuar punindo o que chamou de grande corrupção e também o crime organizado. Sérgio Moro ressaltou a importância de criar métodos mais modernos de auxílio ao enfrentamento à corrupção. Entre vários, eu destacaria aqui escuta ambiental, nós temos que aprofundar a utilização dessa prática. E um campo que nós precisamos definitivamente evoluir é aquela chamada realização de operações disfarçadas. Um policial agindo através de um disfarce, interagindo com gangues, com quadrilhas, com funcionários públicos corruptos. Na avaliação do ministro, o combate à corrupção precisa da participação dos estados para que se torne mais efetivo. É preciso que os estados-membros desenvolvam melhores mecanismos de eficiência, de controle, de prevenção e de repressão. Para Moro, é preciso fortalecer os mecanismos de controle sobre os agentes públicos para evitar a participação de servidores neste tipo de crime. Nós temos que nos preocupar em evitar que o policial se corrompa, que o juiz se corrompa, que o Ministério Público se corrompa, que o auditor se corrompa. Nós precisamos, para poder enfrentar a corrupção, nós precisamos ter integridade máxima dentro dos órgãos de controle e de fiscalização. O TaxiGov, serviço de aplicativo criado pelo governo federal para transportar funcionários públicos, já está em processo de implantação em São Paulo. Vamos então até lá saber os detalhes com o Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. As empresas que fornecem serviço de transporte terrestre por meio de aplicativos, locadoras de veículos e cooperativas de táxis poderão participar dessa licitação para a contratação de táxi na capital paulista e região metropolitana de São Paulo. O serviço é destinado ao transporte de servidores públicos federais em deslocamentos a trabalho. 19 instituições públicas no estado, tais como agências reguladoras, institutos e universidades federais, já manifestaram interesse ao aderir ao TaxiGov. O objetivo é economizar o dinheiro público. O preço de referência do edital é de R$ 3,21 por quilômetro, valor 60% menor do que o praticado em modelos anteriores. Desde a implantação do TaxiGov em fevereiro de 2017 até julho de 2019, foram economizados 16,2 milhões de reais. A estimativa para esse pregão é que sejam contratados 1,2 milhões de quilômetros no período de 12 meses, o que corresponde a 3,8 milhões de reais. O edital já foi publicado ontem e as empresas já podem fazer as propostas. A divulgação do resultado ocorrerá no dia 10 de setembro no site de compras governamentais do governo federal. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E olha, o Brasil tem hoje mais de 210 milhões de habitantes. Os números são do IBGE. Vamos ao Rio de Janeiro. Priscila Terezo traz os detalhes para a gente. Bom dia, Priscila.
Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A gente começa com o estado do Rio de Janeiro, o terceiro mais populoso do país. A contagem do IBGE, fechada no dia 1º de julho, mostra que a população fluminense é de 17.264.943 pessoas. À frente do Rio de Janeiro estão Minas Gerais, com 21.168.791 habitantes, e São Paulo, que é o que tem a maior população, com 45.919.049 pessoas. Lembrando que esses 3 estados ficam na região sudeste. E no norte estão os 3 estados com a menor população. São eles em ordem decrescente. Acre, com 881.935 habitantes, Amapá, com 845.731 e, por último, Roraima, com uma população de 605.771 pessoas. A estimativa total da população brasileira é de 210.147.125 pessoas. Os números completos você pode conferir na página ibge.gov.br. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. Quem nunca ficou na dúvida se uma informação sobre saúde que chegou pelo WhatsApp ou por e-mail é verdade? Tem gente que, mesmo sem ter certeza, compartilha a mensagem com amigos e parentes. O serviço Saúde Sem Fake News do Ministério da Saúde já esclareceu diversas dúvidas. Há um ano, o brasileiro tem à mão uma ferramenta oficial do Ministério da Saúde para checar se aquelas informações que recebeu por e-mail ou por grupos de WhatsApp são verdadeiras ou boatos da internet. Vacina causa autismo? Chá de erva doce mata mesmo o vírus da gripe? Essas são apenas algumas notícias falsas, chamadas fake news, muito compartilhadas pelas redes sociais e que são desmentidas pelo canal do Ministério da Saúde. Qualquer pessoa pode mandar uma mensagem por WhatsApp e checar se a informação é verdadeira. Em um ano, o Ministério da Saúde já recebeu mais de 12 mil mensagens com dúvidas. Eu já usei o fake da saúde por várias vezes, para não serem enganadas com essas notícias falsas que rolam nas mídias sociais, WhatsApp, Facebook. É um serviço que a gente criou para conversar diretamente com o cidadão na plataforma onde essas notícias falsas mais circulam. Ao receber a mensagem, os profissionais de comunicação checam a veracidade da informação com as áreas técnicas da pasta. Até o momento, das 12.200 dúvidas que receberam, já foram respondidas 11.500, que geraram o esclarecimento de 104 diferentes fake news. E esses esclarecimentos estão no site do Ministério. São Paulo cedia o maior evento dos setores de avicultura e suinocultura do país. São esperados mais de 15 mil visitantes do mundo inteiro em busca de novas tecnologias e produtos para o setor. Um setor que a cada ano movimenta 80 bilhões de reais e exporta 8 bilhões e meio de dólares para mais de 150 países. As aves e suínos brasileiros estão em alta no mundo e são a estrela dessa feira que acontece em São Paulo. O evento contou com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. O Brasil é uma grande potência de alimentos, de produção de alimentos. E nós damos sustentabilidade a tudo aquilo que nós produzimos. Os produtores fazem uma análise do setor que está recuperando o crescimento. 2 fatores contribuem para o aumento da produção de suínos e aves aqui no Brasil. O aumento do preço da carne bovina no cenário internacional e o aumento da incidência de peste suína africana nos rebanhos da China. Por isso, a palavra de ordem aqui na feira é uma só: investir. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã. Até lá.